Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 14. Os fluidos. A formação e as propriedades do perispírito. 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. Ele é uma condensação deste fluido em torno de um foco de inteligência chamado alma. Também já vimos que o corpo físico tem a sua origem neste mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular ocorre de modo diferente, uma vez que o fluido cósmico universal conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. Assim, o corpo perispiritual e o corpo físico têm origem no mesmo elemento primitivo, e podemos dizer que ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. 8. Os espíritos extraem o seu perispírito do meio em que se encontram, ou melhor, eles formam esse envoltório a partir dos fluidos que encontram no ambiente onde são chamados a viver. Disso resulta que os elementos que constituem o perispírito devem variar conforme os mundos. Sendo Júpiter um planeta muito mais adiantado, se comparado com a Terra, um orbe onde a vida em corpo físico não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios do perispírito devem ser de natureza muito mais quintessenciada do que aquela que possuímos aqui. Ora, assim como não poderíamos viver em Júpiter com o nosso corpo físico, os nossos espíritos também não poderiam viver lá com o perispírito formado pelos fluidos que envolvem a Terra. Ao deixar a Terra, o espírito deixa aqui o seu envoltório fluídico e se reveste de um outro envoltório apropriado ao mundo em que ele vai habitar. 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, e, como consequência, eles não podem passar, à vontade, de um mundo para o outro. O envoltório fluídico de alguns espíritos, mesmo que etéreo e imponderável em relação à matéria tangível, é ainda muito pesado. Deste modo, mesmo eles estando no mundo espiritual, seu envoltório não permite que eles saiam do meio onde estão vivendo. Nessa categoria, podemos incluir aqueles espíritos cujos perispíritos são tão grosseiros que eles os confundem com o corpo físico, razão pela qual acreditam que ainda estão vivos. Esses espíritos, cujo número é considerável, permanecem na superfície da Terra como os encarnados e acreditam que ainda estão cuidando de suas ocupações terrenas. Existem outros que já estão um pouco mais desmaterializados, mas não o suficiente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem descer aos mundos inferiores e até encarnar neles. Eles retiram dos elementos que constituem o mundo onde vão viver os materiais para a formação do seu envoltório fluídico, perispírito ou carnal, apropriado ao meio ao que se encontram. Fazem como o grande senhor que se despe temporariamente de suas vestes para vestir os mesmos trajes dos plebeus, sem com isso deixar de ser o grande senhor. É assim que os espíritos que pertencem a uma categoria mais elevada podem se manifestar aos habitantes da Terra ou encarnar entre eles para cumprir uma missão. Esses espíritos trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança intuitiva das regiões de onde vieram e que eles veem em pensamento. São videntes vivendo entre os cegos. Nota de Allan Kardec. Exemplos de espíritos que ainda julgam pertencer a este mundo podem ser encontrados na Revista Espírita de dezembro de 1859, novembro de 1864 e abril de 1865. 10.
A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada às camadas inferiores da atmosfera, que são mais pesadas, mais compactas e menos puras do que as camadas superiores. Esses fluidos não são homogêneos, eles são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente estão as moléculas elementares que formam a sua base, mas essas moléculas encontram-se mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem vão estar diretamente ligados à quantidade de partes puras que eles trazem. Uma comparação nos fará entender melhor. O álcool, misturado em diferentes proporções com a água ou com outras substâncias, tem o seu peso específico aumentado por efeito dessa mistura, e por causa disso, a sua força e sua capacidade de se inflamar diminuem, mesmo que na mistura total continue existindo álcool puro. Os espíritos chamados a viver num determinado meio extraem dele os seus perispíritos. Se o espírito é mais evoluído, o seu perispírito se formará das partes mais puras do fluido próprio ao mundo em que ele vai encarnar. Já os espíritos pouco evoluídos formarão o seu perispírito com as partes mais grosseiras deste mesmo fluido. Nesses mundos, o espírito pode ser comparado a um reativo químico que atrai para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Disso resulta um fato muito importante. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a envolve. O mesmo já não acontece com o corpo físico, que, conforme já foi demonstrado, é formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Assim, os efeitos produzidos pelo corpo físico são os mesmos para todos, ou melhor, as necessidades são semelhantes, ao passo que, no que diz respeito ao perispírito, as necessidades diferem em tudo. Também resulta que o perispírito de um espírito se modifica com o progresso moral que ele realiza a cada encarnação, mesmo que essa encarnação se dê no meio onde ele já viveu. Os espíritos superiores, quando reencarnam para cumprir uma missão no mundo inferior, possuem um perispírito menos grosseiro do que o dos nativos deste mundo. 11. O meio sempre guarda uma relação com a natureza dos seres que nele precisam viver. Os peixes vivem na água, os seres terrestres vivem no ar, os seres espirituais vivem no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, assim como a atmosfera está para as necessidades dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar e que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a presença dos fluidos mais etéreos. Eles não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os afastaria dali, do mesmo modo que nos afastamos de um fogo muito ardente ou de uma luz com um brilho muito intenso. Eis porque eles não podem sair do meio que é apropriado à sua natureza. Para mudarem de meio, eles precisam antes mudar a sua natureza, livrando-se dos seus instintos materiais que os retêm presos aos ambientes materiais. Resumindo, precisam se melhorar e se transformar moralmente. Desse modo, eles vão gradualmente se identificando com um meio mais depurado e esse meio se torna para eles uma necessidade. O mesmo acontece com os olhos daqueles que viveram muito tempo nas trevas e precisam de um tempo para se habituar à luz do dia e ao brilho do sol. 12. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a matéria mais compacta até a espiritualidade mais pura.
A terra é como um vaso de onde se escapa uma fumaça espessa que vai clareando à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. O poder divino brilha em todas as partes deste grandioso conjunto, e, no entanto, pretende-se que Deus, para melhor atestar o seu poder, não contente com o que o já fez, venha perturbar essa harmonia. Querem rebaixá-lo ao papel de mágico, produzindo efeitos infantis dignos de um ilusionista. E, como se não bastasse, ousam lhe dar como rival em habilidade o próprio Satanás. Na verdade, jamais se rebaixou tanto a majestade divina, e os homens ainda se admiram que a incredulidade aumente. Vocês têm razão quando dizem: a fé se vai, mas a fé que se vai é a fé em todas as coisas que ofendem o bom senso e a razão. A mesma fé que antigamente provocou a seguinte sentença: vão-se os deuses. Mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade da alma, está sempre viva no coração do homem e, por mais que ela tenha sido sufocada pelas inúmeras histórias vulgares com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte desde que se sinta libertada de tudo isso, tal como a planta que, enfraquecida, se reergue de novo logo que é banhada pelo sol. Sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e tudo dá o testemunho da sabedoria divina. Esses milagres são para todos aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e não para proveito apenas de alguns. Não, não existem milagres no sentido que comumente atribuem a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação, e essas leis são perfeitas.